Amém. Antes de sentar, abre comigo Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Acharam? Salmo é fácil de achar, né, gente? Na bênção. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, enquanto nenhum deles ainda havia. Amém? Podem tomar o seu lugar. Eu quero estar meditando com os irmãos a respeito dessa palavra. A palavra de Deus, ela é viva, é verdadeira. A palavra de Deus sempre traz para nós aquilo que nós precisamos. E ela é o que ela diz. Você crê nisso? Porém, nós devemos sempre estar atentos e entender que precisamos unir muitas vezes os princípios de Deus para que venhamos entender corretamente a palavra do Senhor. Se nós pegarmos aqui, esse Salmo 139 é maravilhoso, um Salmo de Davi. E obviamente, como toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito, não é uma coisa pessoal de Davi, e sim uma palavra para nós nessa noite. E aqui nós vemos o Senhor falando que antes de nos conhecer, quando nós éramos ainda informes, nós não tínhamos uma forma, lá no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E interessante o que está escrito aqui, porque é algo para nós meditarmos hoje e tomarmos posse da bênção do Senhor e repreender toda a artimanha do inimigo. Porque o Senhor diz aqui, olha, antes de eu nascer, no início, ainda no ventre da minha mãe, sem ter a forma humana que nós conhecemos hoje, o Senhor já escreveu todos os dias da minha vida. Amém, meus irmãos? Porém, eu quero dizer o seguinte, essa palavra, nós precisamos entendê-la, para que a gente não caia, por exemplo, em uma coisa muito perigosa chamada determinismo. Mas espera lá, pastor, se já está escrito, se já escreveu, já determinou, eu não preciso fazer mais nada. Bom, se está tudo escrito, se já está tudo determinado, então não preciso fazer mais nada. E se nós formos por esse caminho chamado determinismo, é um risco muito sério. E se nós pegarmos apenas um versículo na Bíblia e não entendermos o contexto geral, muitas vezes nós somos levados a erros doutrinários gravíssimos. Mas aí fura todo o plano da salvação? Aí fura todas as coisas, então eu não preciso fazer mais nada? Já está tudo determinado, é só vida leva eu. Porém, nós temos que entender, é interessante, por exemplo, o Salmo 119, no verso 160, a palavra do Senhor nos diz que a soma das tuas palavras é verdade. Amém, meus irmãos? O Salmo 119 é interessante, acho que você conhece, é o maior salmo da Bíblia. A cada 8 versículos é dedicado a uma letra do alfabeto hebraico. Começa lá no Aleph e vai até a última letra. E nós vemos então aqui, que quando nós precisamos entender a verdade do Senhor, nós precisamos pegar as somas das tuas palavras, Senhor. E aqui nós vamos hoje entender um princípio de Deus. Hoje à tarde fiquei pensando, Senhor, me dá uma sabedoria aqui, me mostra uma maneira de colocar bem fácil, para que a gente possa entender o que o Senhor tem para nós. Quando o Senhor disse que quando ainda nos conheceu no ventre da nossa mãe, mesmo sendo informe, mesmo não tendo forma nenhuma, o Senhor já escreveu tudo a nosso respeito. Como pastor, como que isso pode acontecer? Eu quero dizer o seguinte, nós temos uma responsabilidade em cima da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor nos dá liberdade, e toda liberdade que o Senhor nos dá, não é para nós usarmos como libertinagem. A liberdade nos remete à responsabilidade. Amém?
Eu ministrei alguns dias atrás uma palavra a respeito disso. Para não fazermos confusão com relação a essa teologia da graça que tem aí contaminado a muitos, achando que o Senhor me libertou, eu sou livre, e se eu sou livre, então agora eu posso fazer qualquer coisa. O Senhor nos libertou de toda a maldição, de todo o peso da lei, mas não retirou a lei. A liberdade que o Senhor nos dá, nos remete à responsabilidade diante do Senhor. Amém? Quanto mais é dado, mais será cobrado. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou a respeito disso. E nós vemos isso no dia a dia. Nós vemos isso até no nosso caminhar profissional, por exemplo. Se você trabalha numa empresa e o seu patrão, ele te dá certa liberdade ali para trabalhar, obviamente já está associado uma responsabilidade maior diante do seu patrão. Você concorda comigo ou não? Se ele me deu essa liberdade de agir, de fazer, obviamente, e já está embutido nisso, a responsabilidade. E aqui o que o Senhor está querendo mostrar-nos é isso. Ele aguarda e espera de nós a nossa responsabilidade. E não quero tirar aqui a onisciência de Deus, todo o seu poder e todo o seu agir. Porém, Ele dá a nós uma responsabilidade para sermos, vamos pôr assim, coautor de tudo aquilo que tem para a nossa vida. Ele diz assim para cada um de nós: olha, eu vou escrever aqui, porém eu quero a sua participação. Eu quero que você venha a ser coautor de tudo aquilo que eu tenho para você. Amém, meus irmãos? Obviamente, Ele sabe, Ele conhece tudo e todas as coisas. Porém, nós somos limitados. E Ele nos dá liberdade de escolha, Ele nos dá liberdade de ação, e Ele aguarda de nós a responsabilidade para ser junto com Ele coautor de tudo que tem pela frente. E eu fiquei essa tarde pensando, falei assim: Senhor, como que eu posso exemplificar de uma maneira assim, mais fácil de entender essa relação de que o Senhor já escreveu tudo? E veio em mente uma coisa muito interessante que hoje em dia nós usamos demais. O GPS facilitou a nossa vida, não facilitou, gente? Gente, agora fazer visita para irmãos da igreja virou uma maravilha, né? Você põe lá o endereço, tal, e é só seguir a rota. O GPS, ele te dá uma opção. No início, quando você coloca, você quer o caminho mais rápido ou o caminho mais curto? Amém? Aí você coloca uma das opções, por exemplo, o caminho mais rápido. Então o GPS traça uma rota para você. Se você vai daqui para São Paulo, hoje em dia nós podemos ir para qualquer lugar. Nós podemos ir até para cidades em que nunca tivemos. Porém, se você tiver o GPS, estiver conectado ali, você vai chegar e ele vai traçar uma rota. Porém, pelo fato dele traçar uma rota, também você tem a liberdade de modificá-la. Concorda comigo? Você já passou por aquela situação em que o GPS manda virar a primeira direita, você passa reto? Aí o que ele faz? Novo cálculo da rota. E ele vai ajustar novamente. E o que Deus tem para nós, fazendo aqui uma comparação, claro que não chega nem aos pés, porém é algo semelhante. Deus já traçou, Ele pegou e escreveu. Ele escreveu uma história maravilhosa. Porém, nós vemos, por exemplo, na palavra, que o Senhor, quando nós precisamos, escreve uma nova história. Ele faz um novo cálculo da rota. Agora é óbvio, se você seguiu e você marcou no início lá, quando você colocou no GPS e colocou que você queria o caminho mais rápido, se nós, na nossa liberdade, vamos tomando e errando o caminho e virando para cá e para lá, obviamente você vai demorar mais do que aquilo que estava traçado. E por aqui nós começamos agora a entender os princípios de Deus na nossa vida. E eu quero mostrar para vocês na palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus nos dá liberdade. Ele nos dá liberdade de escolha. Ele nos dá liberdade para que a gente possa fazer e agir.
E as consequências nós teremos que ter a responsabilidade. Amém, meus irmãos? Porque podemos alterar, às vezes por um descuido, em que o GPS pediu para virar a primeira direita e você não percebeu e passou reto. Às vezes por teimosia. Por teimosia. Eu vou reto. Às vezes eu brinco com a pastora Marta, a gente está indo em algum lugar, e o GPS manda virar tal rua, e a gente mais ou menos tem na cabeça, se eu virar aqui, já sei que ali na frente tem um trânsito mais pesado, tá? Eu vou reto, vou tocar lá para frente. E a Marta fala assim, mas era para você virar. Eu falei, não quero virar, não vou obedecer essa moça, quero ver. E aí já vem aquela vozinha, novo cálculo da rota. E o GPS do meu carro ainda tem outra coisa, que eu quero fazer aqui também uma comparação. Ele é dedo duro. É assim como o Senhor, da mesma maneira, quer fazer conosco, através do Espírito Santo. Gente, aquele GPS, ele tem as velocidades das principais vias, velocidade máxima. A hora que você está ultrapassando, ele fala para você, verifique todas as normas de trânsito. Aí o olho da Marta já cresce, está correndo, né? Eu falei, mas que dedo duro. Tem um local ali que é 90 km por hora, você dá 91, 92, já fala, preste atenção, verifique, e vem com aquela vozinha suave, né? Verifique todas as normas de trânsito. E se você for fazer um gato então? Misericórdia, coisa que não pode um crente fazer. Aquela questão de eu vou virar aqui, mas só uma viradinha aqui nesse contorno, não vê ninguém, não tem ninguém, não tem nada, é proibido fazer esse retorno aqui, mas eu vou fazer aqui. Na hora já fala, verifique todas as normas de trânsito. Eu falei, mas que carinha! E o que o Senhor tem para nós é isso. E muitas vezes nós quebramos normas, quebramos e falhamos com algumas normas que Deus nos deu e determinou. Amém, meus irmãos? E outras vezes não é quebrar normas, porém nós começamos a traçar uma nova rota. Nós achamos que se for reto é melhor do que virar à direita ou à esquerda. Nós achamos que eu já conheço, já fui muitas vezes, e se eu for por esse caminho vai ser melhor. E isso é o que Deus está falando. E Ele sempre colocou desta maneira. Ele nos dá liberdade, e Ele quer que cada um de nós venhamos a ser coautor desse trajeto. Amém, meus irmãos? Porém, Ele fará sempre, quando necessário, um novo cálculo da rota. Mas as consequências nós vamos ter que assumir. Muitas vezes nós falamos assim, sabe o que é? Eu não sei o que aconteceu, pastor. Olha que eu tentei no meu casamento, mas não deu certo. E quer jogar a culpa em alguém. Mas espera lá, meu filho, quando você casou, você já conhecia o Senhor? Já conhecia. Você jurou e deu uma palavra na frente do Senhor com testemunha? Dei. Então o que você está falando isso? Então nós queremos muitas vezes estar justificando para não assumirmos as responsabilidades dos nossos erros, dos nossos desvios de rotas, das nossas falhas e muitas vezes dos erros que cometemos, falhando e quebrando as normas que Deus colocou. Então hoje, nós vamos tomar posse da bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Ele é misericordioso, você concorda com isso? Ele é um Deus amoroso e misericordioso, porém, Ele é justo. E tudo isso nós temos que ir entendendo. Então quando a gente pega essa palavra aqui, eu preciso que todos nós, eu, você e hoje, venhamos a entender que não é uma coisa simplista, não é uma coisa que vai me levar ao determinismo. Já está escrito, já está determinado, é assim, porque senão não haveria necessidade do plano da salvação. Amém, meus irmãos? Não haveria necessidade de alguém vir e pregar para mim, para você, para cada um de nós. Não haveria necessidade de nada disso, porque já está tudo determinado. Uns determinados para a salvação, outros determinados para a condenação. Não, Deus nos dá liberdade, o livre-arbítrio, e o Senhor quer que a gente venha entender os seus princípios, atento à sua voz. Vai comigo, para a gente ir alinhavando. Vamos pegar aqui a carta a Tiago,
Vamos pegar alguns versículos para a gente poder ir entendendo. Tiago, capítulo 4. Eu quero estar meditando com os irmãos. E depois eu vou estar mostrando na palavra aquilo que muitos passaram, venceram, e nós também poderemos vencer, para não sermos enganados. Na bênção? Olha só, Tiago capítulo 4, versículo 13. Pega comigo aí a partir do versículo 13. E agora, vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: o segredo é consultar Deus. Esse é o segredo. Meus irmãos, nós temos que entender que se o GPS de Deus está mandando virar, mas eu não sei, pastor, o que é o GPS de Deus, não sei o que ele está, então consulta a Deus, meu irmão. Muitas vezes nós falamos, nós fazemos projetos e nós queremos que Deus se adapte aos nossos projetos. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você, ele até pode fazer isso, dependendo da maneira como você está agindo, numa liberdade que Ele te dá. Porém, se você estiver debaixo da vontade perfeita de Deus, meu filho, o resultado será muito melhor. Existe a vontade perfeita, existe a vontade permissiva de Deus, amém, meus irmãos? E existe aquilo que está totalmente contra a vontade de Deus. Então, aqui Tiago está esclarecendo a igreja, está esclarecendo a nós através do Espírito Santo. Você está dizendo: eu faço esse plano, vou mudar para tal cidade, vou fazer tal coisa. Ele falou assim: mas pera lá, não é dessa maneira. Primeiro você pergunta a Deus. Amém, meus irmãos? E essa questão de perguntar a Deus, toma cuidado. Tome muito cuidado com relação a isso. Porque nós somos templos vivos do Espírito Santo, e Ele fala conosco, mas nós temos que estar abertos a ouvi-lo. Por favor, não fique fazendo prova com Deus daquelas coisas mais banais e esquisitas. Eu não sei se eu devo mandar minha sogra embora de casa. Senhor, será que eu devo ou será que eu não devo? Se eu sair ali fora e o portão da minha casa estiver aberto, é a resposta de Deus, porque aí eu tenho que mandar minha sogra embora. Aí você faz e deixa uma questão condicional, e você fica esperando alguém entrar, largar o portão aberto para sair lá. É de Deus, o portão está aberto. Ou então você faz aquelas provas, aqueles negócios. Meu irmão, não precisamos provar Deus, amém? Porém nós podemos pedir a Deus, consultar a Deus. Essa palavra está dizendo aqui: em lugar disso deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Então muitas vezes nós queremos forçar para dizer que é Deus, porque amanhã depois, se der errado, não fui eu, foi Deus. Eu quero dizer uma coisa, meu filho: Deus não erra, Deus não falha. E se nós tomamos alguma decisão e deu errado, não foi Deus que errou, eu que não ouvi corretamente. Então nós temos uma tendência de querer maquiar ou levar para que a resposta venha a ser aquilo que eu quero, não aquilo. Porque se eu ouvir Deus, muitas vezes Ele pode falar coisa que eu não quero ouvir. Meus irmãos, vamos ficar atentos, porque é muito melhor, fala assim comigo, é muito melhor estarmos nos planos de Deus, amém? Agora eu quero pegar aqui algumas passagens para nós entendermos esses princípios. Deus conhece todas as coisas, Ele realmente já sabe tudo. Nós não podemos trazer Deus a uma pequenez humana como é nossa, que nós estamos travados na questão tempo, na questão espaço, na questão conhecimento. O nosso Deus, Ele é atemporal, Ele conhece todas as coisas e sabe todas as coisas, amém, meus irmãos? Então obviamente Ele sabe e conhece o que é o melhor, ponto final. E pelo fato de saber, não quer dizer que Ele está nos obrigando a fazer aquilo.
E por isso que Ele nos dá liberdade. E nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Quer ver uma palavra? Vai comigo agora, Evangelho de João. Eu quero pegar com vocês, para a gente entender, porque às vezes nós ficamos, não sei se vocês já chegaram a pensar a respeito dessas coisas, que capítulo 6 de João, no finalzinho, João capítulo 6, para nós entendermos essa questão de que está escrito, existe o roteiro, mas o Senhor nos dá a liberdade de sermos coautor, de participar. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 70. Lá no finalzinho do 6, quase no 7. Respondeu-lhe Jesus: não escolhi eu os 12, contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Bom, vocês conhecem essa história, não conhecem? O que aconteceu com Judas? Traiu Jesus. O que aconteceu com ele depois? Suicidou. Tirou a sua própria vida. E eu já vi pessoas dizendo assim: ah, pastor, sabe o que é? Já estava escrito. Os profetas já tinham dito que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Já estava escrito. Já estava escrito que haveria uma traição. E o próprio Senhor Jesus está falando aqui. Eu quero dizer o seguinte: o Senhor, Ele simplesmente fala daquilo que Ele já sabe que vai acontecer. Amém, meus irmãos? Porém, Ele nos dá liberdade. Pastor, mas não estou entendendo. Ah, já me falaram assim: bom, já estava escrito, Judas ia trair mesmo, não tem outra coisa. Se fosse dessa maneira, se fosse simples assim, ele seria condecorado, ele que receberia o galardão da traição. Misericórdia. Ele seria, olha, puxa vida, olha, você fez maravilha, bênção, era isso que eu precisava. Meus irmãos, Deus sempre iria agir. Porém, Judas, até ele, tinha liberdade de participar da bênção e não da maldição que ele sofreu. Lá na frente, se ele, mesmo depois de ter traído o Senhor Jesus, se ele se arrependesse, pedisse perdão, ele estava na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas pastor, como é que pode? É a questão do que Deus... Quer ver? Olha só o que o próprio Senhor Jesus, Ele não falou que seria um galardão para Judas. Ele não falou que, então estava escrito mesmo, então ele tinha que fazer, não tinha outra, ele tinha que fazer. Não, Senhor. Ele já começou a mostrar o seu caráter deformado. Na palavra, aqui no Evangelho de João mesmo, começamos a ver, a analisar, que João mostra no Evangelho que ele carregava a bola dos dízimos e ofertas quando Jesus andava. E ele metia a mão e tirava para ele. Ele já tinha um problema de caráter. Ele já tinha um problema e não se deixou tratar. Nem todo ditado que é dito, ditado popular, se aplica na nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa. Tem um ditado que diz assim que a ocasião faz o ladrão. E eu quero dizer o seguinte: a ocasião revela o ladrão. Porque se o caráter não for transformado, não for curado, uma ocasião qualquer vai revelar aquele que tem o caráter deformado. E isso em tudo nas nossas vidas. Olha só que interessante, só para alinhavarmos essa questão de Judas. Vai comigo em Mateus, olha a própria palavra do Senhor Jesus com relação a isso. Só para a gente ir entendendo. Mateus, capítulo 26. Então nós precisamos entender os princípios de Deus. Ah, mas está escrito, o Senhor já escreveu. Sim, escreveu. Ah, mas escreveu o livro da nossa vida. Sim, escreveu. Porém, eu posso mudar e alterar dependendo daquilo que eu faço. Olha só, capítulo 26, versículo 24 de Mateus. Olha o que o Senhor Jesus fala a respeito de Judas. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Amém, meus irmãos? Ai daquele. Meus irmãos, sempre que aparece na palavra, na Bíblia, os ais de Deus, abra o olho. Ai daquele por quem o Filho do Homem for traído.
É claro que ele estava dizendo aqui, e se você pegar nessa passagem, voltando atrás, está fazendo também menção a Judas. Mas ele não está condecorando Judas. Ele não está dizendo, já estava escrito mesmo, os profetas falaram. Os profetas falaram porque Deus já sabia o que ia acontecer. Amém, meus irmãos? Porém, até Judas, ele poderia mudar essa história. E nós precisamos entender esses princípios da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Fala comigo, Deus tem uma história maravilhosa para a minha vida, mas depende da minha colaboração. Amém? Se você vai escrever um livro, seu, você é o autor do livro, manda ver, meu filho, você vai lá, o que está na sua mente, na sua cachola, você vai escrevendo e manda ver. Agora, se você tem um coautor, você tem uma outra pessoa, que existe em livros, acho que vocês já viram, dois autores. Aí, meu filho, não é só você. Você também tem que respeitar o outro autor. Vocês podem ter uma mesma linha, mas são dois autores, duas pessoas, duas mentes. E isso nós vemos em toda a Bíblia. Quer ver um exemplo do Antigo Testamento? Para a gente ver que tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Vai lá comigo em 1 Samuel. Nós vamos entender. Eu quero pegar com você 1 Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, eu quero pegar aqui. Primeira Samuel 13. Vocês conhecem a história de Saul, amém, meus irmãos? Uma vez já me perguntaram, mas pastor, o povo pediu um rei. Aí Deus escolheu, o povo escolheu Saul e Deus abençoou a vida de Saul, beleza, para ser rei. E depois tira Saul e põe Davi. Mas por que ele fez isso? Por que já não deixou, já de cara não falou, não, esse não serve, vamos pegar outra coisa? Porque Deus com Saul também tinha algo maravilhoso. Saul é que falhou na coautoria daquilo que Deus tinha para ele. Quer ver só, capítulo 13, versículo 13, acharam aí? E disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Pronto. Mas sabe o que é? Eu acho que Deus enganou. Sabe o que é? A hora que ele ungiu e permitiu que Samuel ungisse Saul, porque Samuel olhou, ele era grandão, bonitão, de boa aparência. Não, mas Deus confirmou. Ele falou assim, não, unge esse homem como rei. E aqui ele está falando, olha, o que acontece? Agora o próprio Samuel vai e é usado por Deus para falar com Saul. Olha, se você tivesse obedecido, se você tivesse agido conforme teria que agir, o seu reino seria estabelecido para sempre. Ou seja, Deus está falando, você seria rei até morrer. Ponto final. Mas, versículo 14, agora porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardasse o que o Senhor ordenou. Amém, meus irmãos? Então existe uma história, existe. Deus queria que Saul fosse rei, queria. Deus colocou tudo lá certinho, colocou. Ele escreveu, porém o próprio Saul procurou outro caminho. E aqui ele nem que falar assim, não, pulei uma esquina, vou virar na próxima, Senhor. Não, Deus mandou ir para a direita, ele foi para a esquerda. Deus mandou ir para frente, ele foi para trás. Ele fez totalmente contrário. O que Deus fez? Tirou. Mas esse Deus, o mesmo Deus, quando há arrependimento, ele faz um novo cálculo da rota. Amém, meus irmãos? Nós não precisamos nos preocupar. Nós não precisamos ficar desesperados. Porque se eu errei aqui, Deus faz um novo cálculo. Ele faz novamente. Porque Ele é rico em misericórdia. Aleluia. Pastor, mas é lá. Mas eu já falei para vocês. Quer ver um outro exemplo? Vou falar rapidamente aqui, no livro de Atos.
Nós temos, inclusive citei hoje de manhã na escola bíblica, uma passagem da última viagem missionária de Paulo. Quando ele estava na ilha de Creta, quando foi para pegar o navio, o Senhor falou com Paulo e ele falou para o comandante do navio: olha, não é bom que façamos essa viagem, vamos esperar. Paulo conhecia algumas coisas como homem de conhecimento natural. Ele falou do ventre euroaquião, falou aquilo que ele já conhecia como naturalmente, porém ele também foi inspirado pelo Espírito: não é bom. E o que aconteceu? O comandante do navio falou assim: não, nós vamos sim, nós vamos. E pronto, final. E lá na frente aconteceu o naufrágio, ele orou, pediu, comentei hoje de manhã, porém o Senhor falou, e o próprio Paulo falou ao comandante: olha, poderíamos ter evitado tudo isso se lá atrás tivéssemos feito o que Deus falou. Amém? Mas o que Deus fez? Ele fez um novo cálculo da rota. Ele usou da circunstância para ainda trazer bênção. Amém, meus irmãos? Porque aquele povo, todo aquele povo foi salvo. Mas era isso que Deus tinha? Não. Era o melhor de Deus? Não. Mas Ele usou. Amém, meus irmãos? E isso tudo nós precisamos entender para a nossa vida. Eu quero falar aqui também, pegando esse exemplo, que é muito clássico no meio do povo. A história do casamento, namoro. Aquele desespero para arrumar alguém para namorar, para casar, para isso, aquilo e tal. Amém, em nome de Jesus. Temos que ficar atento. Primeiro, olha o que Deus fala. Olha a maneira como Ele coloca. Esqueça, por favor, não acredite em profecias que virá um anjo dourado com um pergaminho na mão e vai falar o nome do seu amado querido ou amada querida. Isso, esqueça, porque Deus nos dá liberdade de escolha. Deus só colocou uma coisa e tem muita gente furando com isso. Ele falou assim: olha, pode escolher, eu só falo uma coisa: escolha aquele que confessa e caminha na mesma fé. Pronto, só isso. Só isso. Ai, pastor, sabe o que é? Eu estou interessado naquela irmã aqui da igreja e tal, solteira também, eu também sou solteiro e tal. Será que Deus vai abençoar? Claro, meu filho, está tudo em ordem, Deus vai abençoar. Você escolheu, Ele abençoa. Pronto, final, amém? Porém, a única regra que Ele colocou, tem muitos que querem furar. Não, sabe o que é, pastor? Eu tenho muita fé que ela vai converter. Então usa essa fé para ela converter primeiro, para depois vocês namorarem, depois vocês terem relacionamento. Interessante, né? Porque quando é dessa maneira, o inverso, parece que ninguém quer. É aquele desespero, aquela coisa. Ai, mas está errado. Bom, Deus colocou uma regra. Colocou aqui. A partir do momento que eu furei, eu tenho que ter responsabilidade pelas consequências. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu tenho que ter responsabilidade pelos meus atos. E isso é geral, é em todas as maneiras. Então tudo que acontece, nós vemos aí no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos que aquilo que Deus escreve, aquilo que Ele tem para nós, realmente é bênção de Deus. E se nós furarmos, Ele ainda é fiel e justo para corrigir. Não existe erro que Deus não perdoe, não corrija. Amém, meus irmãos? Somente o pecado contra o Espírito Santo, um outro dia eu vou estar falando mais a respeito disso. No mais, tudo aquilo, Deus age com misericórdia, Ele move, Ele age, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele faz com que as coisas voltem ao normal. Porém, se nós andarmos no traçado original que Ele tem para a nossa vida, o resultado vai ser muito melhor, mais feliz, a resposta vem antes, as coisas vão acontecer de uma maneira muito melhor do que depois ter que fazer um retoque. Um outro exemplo rapidinho para nós encerrarmos. Todos conhecem a história de Sansão. Amém, meus irmãos? Ele foi um dos juízes de Israel. E a própria palavra diz, e teve revelação com a sua mãe, e Deus o escolheu e o ungiu já no ventre da sua mãe. E deu a Sansão uma força sobrenatural, sobre-humana. Então, algo assim, acima de tudo.
Porém, havia uma condição. Estava ali que ele seria nazireu. O nazireado eram pessoas que tinham certas condições. Não podia, por exemplo, tocar em cadáveres nenhum. Nada do que não tinha vida. Nada. Nem o animal, nem humano, nenhum cadáver. E nós vemos que Sansão, ele saiu muitas vezes fora da rota. Mesmo naquilo que Deus tinha escrito para ele. E tinha colocado de coisa sobrenatural. Certa vez ele matou um leão, sozinho, um homem, sem arma, sem nada. Matar um leão, é coisa de Deus. Amém, meus irmãos? É o poder de Deus agindo na vida dele. Passou uns dias, ele voltou pelo caminho e estava lá, o cadáver do leão. E ele viu que naquele cadáver havia ali uma colmeia de abelhas. E ele se interessou pelo mel. E ele foi lá e pegou o mel. Ele não estava nem aí. Ele brincou com Deus. Ele saiu fora do caminho do Senhor. Levou esse mel ainda, para os seus pais. E os pais dele perguntaram, onde você conseguiu esse mel? Até ele mentiu, inventou, porque ele sabia que se ele falasse a verdade. Porém, ele estava achando que estava enganando Deus. Sansão brincou na área sexual. E ele confundiu coisas que a gente tem dito aqui várias vezes. Ele confundiu a longanimidade de Deus. Deus foi esperando Sansão, mandou profetas a estar falando com ele e tal. E ele foi brincando, achando que nada estava acontecendo. Ele foi saindo fora daquilo que Deus tinha traçado. Mas uma coisa, Deus fez no último arrependimento de Sansão. Vocês sabem, ele ficou cego, arrancaram os olhos dele, ficou lá movendo um moinho sozinho. Aí ele se arrependeu, viu de tudo, parou um pouquinho para pensar de tudo aquilo que aconteceu, de todos os desvios que ele fez, que ele não precisava estar naquela condição, e lembrou daquilo que Deus tinha dito para ele, que toda a força sobrenatural que Deus tinha dado para ele, era para acabar com os inimigos de Israel. Amém, meus irmãos? E no seu último momento, ele pede perdão ao Senhor, e pede para um menino levá-lo até o templo. E vocês conhecem a história, né? Empurrou as duas colunas e Deus deu para ele novamente a força e executou aquilo que estava determinado: eliminar os inimigos. E aquele templo estava tão cheio que a palavra diz que aquele dia morreu muito mais do que nas batalhas e tudo que já tinha havido. Então nós precisamos entender os princípios de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: Deus tem história de bênçãos para a minha vida. Pastor, Deus já podia pegar e já ter falado tudo de uma vez. Ele já podia dizer para a gente toda a história. Ia facilitar, não ia facilitar, gente? Olha, todo aquilo que tem que fazer, mas ele vai falando aos poucos. Ele vai falando gradativamente. E sempre foi assim e sempre será. Por quê, pastor? Por que Deus faz assim? Por que Ele já não conta tudo de uma vez? Por que Ele já não fala todos os planos, que os planos de Deus sempre são maravilhosos? Por que já não deixa escrito? Por que já não revela tudo de uma vez? Sabe por quê? Porque nós somos homens e nós somos falhos, e se nós soubéssemos tudo o que Deus tinha de bênçãos para a nossa vida, nós iríamos, primeiro ponto, deixar Deus de lado. Já sei. Amém, meus irmãos? Fazendo analogia com o GPS. Você usa GPS quando você vai um local que sempre vai? Cada manhã você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, você entra no GPS, programa lá, faz isso? Não. Por que você faz isso? Já sei de cor, salteado. E às vezes a gente está tão no automático, né, que às vezes não é nem para ir para o trabalho, a gente vai, né? Se tiver com a cabeça meio distraída assim, você vai sair para passear, pega e vai rumo ao trabalho. Já fizeram isso ou será que é só eu? Lá em casa, eu brinco que se largar o carro, vem parar aqui na igreja, né? Qualquer hora. Às vezes a gente fala assim, a Marta fala, vamos sair, dar uma passeada e tal. De repente ela fala, onde você está indo? Ai, é mesmo, estou indo para a igreja, deixa eu orar. E Deus faz isso, meu irmão, porque Ele nos conhece. E Ele quer que nós venhamos a depender dEle. Se Ele mostrasse todos os caminhos de bênção para a nossa vida, primeira coisa, nós, como seres humanos, nós íamos falar,
Foi muito bom te conhecer. Até qualquer dia iríamos fazer isso com toda certeza. Mas nós dependemos do Senhor. E Ele tem bênçãos para a nossa vida. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Deus tem bênçãos para a minha vida. Amém, meus irmãos? Aquilo que está escrito no Salmo 139 é verdade para nós. Antes que viéssemos a nascer, quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe, Ele já escreveu todas as bênçãos para a nossa vida. Amém? Para todos nós, pastor? Para todos nós. Mas usufruir dessa bênção depende de nós, como coautor, participante. E para isso nós devemos perguntar a Deus. Amém? Incline sua cabeça, que eu quero orar com você nessa noite.